Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero trazer um assunto muito importante que poucas pessoas entendem de verdade como que isso funciona. Então isso aqui é um conteúdo muito importante, muito relevante para que você entenda de verdade o que é uma renda fixa, como que cada investimento funciona. E inclusive tem pessoas que estão preocupadas, apavoradas, porque tem CDBs, LCIs e LCAs que são atreladas ao IPCA, que estão diminuindo, que a maioria das pessoas acha que isso não é possível de acontecer, mas que isso está acontecendo por causa de um fenômeno bem específico na economia brasileira. Então eu vou esclarecer isso aqui tudo para vocês. Antes disso, só peço para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas, para que o canal continue crescendo, que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Eu garanto que não vai se arrepender. Eu trago bastante conteúdo relacionado a finanças e investimentos e ajudo então muitas pessoas. Então vamos direto para o que interessa. Primeiro de tudo, vocês precisam entender de verdade o que é renda fixa e o que é renda variável. Muitas pessoas acham que renda fixa é um investimento que é fixo, que não tem então como você perder, mas na verdade não é isso. A diferença de uma renda fixa para uma renda variável é que você sabe que já existe algum indicador, alguma taxa que define quanto que você vai receber no final desse investimento. Na renda variável, você não tem nenhuma garantia, nenhum indicador para você basear então o teu retorno. Então, se você investe na renda variável, você não faz ideia de quanto você vai ter daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Isso que é a renda variável. E na renda fixa é um investimento que tem uma taxa. Por exemplo, você vai receber nesse investimento 100% do CDI, você vai receber inflação mais 5%, você vai receber 15%, tem um valor já definido. Isso que é fixo. Não é que o investimento vai ser sempre positivo. Você também pode perder na renda fixa. E nesse caso aqui, eu não estou falando dos títulos públicos do Tesouro. Muitos acham que só os títulos públicos que têm marcação a mercado que podem ficar negativos. Isso não é verdade, tanto que nos últimos meses, investimentos como CDB, LCI e LCA tiveram então retornos negativos e inclusive diminuíram o valor investido dos investidores, e muita gente deve ter pensado que os bancos estavam roubando, que estavam passando a perna no investidor. Mas a verdade é que isso é possível sim, e eu vou explicar isso para vocês. Então, para isso, eu não fui em corretoras aqui para procurar investimentos para vocês, mas existem CDBs, LCIs e LCAs, que é um investimento então que você tem, por exemplo, IPCA mais alguma porcentagem. Então eu peguei aqui só no Tesouro Direto e eu entrei para dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que esse Tesouro IPCA aqui é um CDB. Então é um CDB de IPCA mais 5,8% que ele vai pagar. Isso aqui é só um exemplo para vocês. E o vencimento dele é, digamos, em 2025. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse CDB aqui, ele vai pagar exatamente no vencimento a inflação do período mais 5,8% ao ano. E isso vai ser no vencimento. Mas esse investimento aqui, ele pode diminuir? Digamos, eu coloquei R$1.000, ele pode diminuir? E ele pode sim. E isso acontece quando nós temos deflação. Mas como que isso acontece? Então o investimento aqui, ele está atrelado na verdade ao IPCA. Olha o detalhe aqui. Você tem então R$1.000 investidos e esses 1.000, eles vão estar atrelados ao IPCA mais 5,8%. Se a inflação é negativa, tem como você ter uma diminuição desse valor. E aqui que vem então como que isso funciona. Como que então é definido a deflação? A deflação ela é divulgada sempre pelo IBGE, que eu tenho aberto aqui para vocês. E o IBGE, então, ele faz essa divulgação desses resultados. E como vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, no dia 10 de novembro de 2022 vai ser divulgado o IPCA. Só que olha a referência vai ser o mês de outubro de 2022. Ou seja, você só sabe qual é o IPCA do mês. Por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, é dia 21 de outubro. Então, o mês de referência seria outubro, mas eu não sei agora qual que é o IPCA desse mês. Ele só vai ser divulgado no dia 10 de novembro de 2022. Então, 10 dias depois que terminou o ano. Só que os bancos, as corretoras, elas precisam ter o indicador sempre atualizado. Não tem como eles esperar para colocar então os resultados, porque as pessoas podem retirar o investimento antes. E para isso eles utilizam projeções. E a projeção que eles utilizam é a projeção que a Ambima faz. Então, como vocês podem ver aqui,
Eu estou no site aqui da Ambima. Se vocês querem encontrar isso, é só colocar no Google projeção IPCA Ambima que vocês vão chegar então nessa página que eu estou aqui. E aqui então eu posso selecionar, tem IGPM e IPCA. Então aqui no mês de outubro está dando um IPCA positivo, a projeção é positiva. E é essa projeção que é utilizada para eles calcular. Só que teve meses que essa projeção foi negativa, teve deflação. Por exemplo, aqui em julho, a projeção foi de 0,66 no dia 27 de julho. E antes, então, no dia 18 de julho, ela era de 0,63, mas aí o IPCA efetivo foi de 0,68. Então, se o IPCA aqui foi negativo, teve deflação, então isso aqui pode causar uma diminuição no investimento. E aqui então tem uma calculadora que vai ajudar vocês a entender. Então eu estou aqui tem as fórmulas onde eu posso colocar, aqui onde está o ano, eu posso colocar aqui então uma taxa para mim ver então quanto que vai ser o retorno mensal. Então isso aqui me ajuda a calcular. Vamos colocar aqui então 5,8, que é o exemplo que nós estamos dando do CDB, que paga então nesse caso IPCA mais 5,8. Então se eu colocar aqui 5,8, isso daria então por mês 0,47%. Então se eu ganho por mês 0,47% de retorno, mas a projeção do IPCA em julho foi de 0,68 negativa, então eu tive aqui uma rentabilidade negativa. E essa rentabilidade ela seria então 0,68 menos 0,47, então daria menos 0,21. E é isso que diminui então o valor investido que as pessoas não entendem. E os bancos, as corretoras, elas sempre tem esse investimento atualizado de acordo com a projeção, porque o resultado oficial divulgado pelo IBGE ele sempre sai atrasado. Então as corretoras, os bancos, eles sempre utilizam a projeção para então trazer o resultado. Então na hora que você entrar, ver lá o teu investimento, ele vai estar sempre de acordo com a projeção. É por isso então que você pode ter uma diminuição do capital em alguns momentos. É claro que isso acontece muito pouco, inclusive aqui levando em consideração esse retorno de 5,8%, que não é alto ao ano, nós só tivemos praticamente um mês aqui que o retorno foi maior, então foi em julho mesmo que foi de 0,68 negativo. Nos outros meses, mesmo sendo negativo, ainda seria um retorno real. Outros meses foi muito mais alto, então é uma coisa rara de acontecer, mas pode acontecer sim. Porque as pessoas confundem muito exatamente o que é uma renda fixa e o que é renda variável. Não é um investimento que você não pode perder na renda fixa. A renda fixa, na verdade, ela só significa que você tem algum indicador, algum retorno já definido quando você faz o investimento. E na renda variável você não tem nenhuma definição, você não faz ideia de qual vai ser o teu retorno daqui para frente. Então essa que é a diferença. Por exemplo, um fundo imobiliário que costuma pagar um valor mensal em média, mesmo assim você não tem nenhuma ideia de quanto ele vai valer daqui a um mês, por exemplo. Mesmo você sabendo quanto ele vai pagar, porque ele normalmente paga isso, ainda assim pode mudar esse rendimento, mas o valor que vai ter essa cota, você não vai fazer a mínima ideia, não tem como saber quanto que ela vai valer daqui a um mês. Então isso que é uma renda variável, essa é a diferença. Então se ficou qualquer dúvida em relação a esse assunto, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Eu garanto que esse vídeo aqui vai ser de muita ajuda para muitas pessoas, então curta esse vídeo, isso é muito importante para que meu trabalho continue crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de valor para vocês. E se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!